Shalom, graça e paz, paz de Deus a todos os irmãos e irmãs, os meus queridos irmãos em Deus. Você já se perguntou algum dia por que antigamente as mulheres tradicionais católicas, apostólicas romanas, elas, quando iam à missa, elas cobriam a cabeça com véu? Talvez você se pergunte ainda hoje, nossa, mas que coisa mais cafona, antiquada, né? Essas irmãs da igreja Congregação Cristã no Brasil usarem o véu. Ou, mas para que isso? Freira usar véu? Para que as reverendas, as primícias e as missionárias da igreja evangélica pentecostal Sinos de Belém, do missionário Josias, para que as irmãs usarem o véu? Apenas um pedaço de pano. Se eu disser para você que tem fundamento bíblico, se eu disser para você que isso vem desde o tempo de Moisés, se eu disser para você que isto é algo mais espiritual do que você imagina, você vai falar, lá vem o judeu pregando a lei de novo, lá vem o judeu querendo impor usos, costumes e tradições no mundo cristão. Para começar, Jesus nem cristão era. Para começo de conversa, Jesus nunca se autodeclarou cristão. Nunca disse cristianismo. Ele era judeu. Ponto final. Mas eu não estou aqui para contestar, debater, que o povo mais gosta hoje é debate. Trabalhar ninguém quer, mas só quer ganhar dinheiro com podcast, né? Fica aquela coisa horrorosa, um ofendendo um outro, pegando outro por aqui, o egoísmo de outro, o egocentrismo de outro, a vaidade de um que eu sei, e fica aquele quebra-pau horroroso, aquelas ofensas. O propósito aqui não é esse. O propósito é trazer para você cultura hebraica e ensinamento das Escrituras. Ok? Então, será que é tão importante assim ficar cuidando da vida dos outros? Se a irmã da congregação usa véu ou não, se a Sinos de Belém usa véu, por que usa véu? Será que isso é relevante mesmo? Não é? Eu quero falar hoje à tarde com você sobre o masvê. O masvê. Masvê é o véu que estava sobre o rosto, a face de Moisés. Quando ele entrava na presença de Deus, ele tirava. E quando ele saía, ele tinha que colocar. Quando ele descia para o povo, diz o texto que era tão forte, mas tão forte a luz do eterno de Deus sobre a sua face, que as pessoas não conseguiam olhar muito para o rosto dele. Então ele colocava o véu para cobrir, né? O véu de Moisés é uma coisa, o masvê, no hebraico, ok? Só que no hebraico tem dois tipos de véus. O véu que se colocava no rosto de Moisés, o masvéu, é esse aqui. E tem um outro véu que é o paroquerê. O paroquerê. Esse véu é o véu que estava no templo, né? Protegendo ali o Santo dos Santos, protegendo a Arca da Aliança, o mais sagrado, era o paroquerê, ok? Aqui em hebraico, paroquerê. Então nós temos dois tipos de véus no hebraico. O véu comum do rosto, o masvéu, e o véu do templo, paroquerê. Só que no grego, o véu masvê, ele está como caluma.
E eu convido você a estar comigo nesta tarde para juntos entendermos isso. O meu querido e nobre, grande professor, amado do meu coração, o irmão Alex Sampaio, ele até tem o canal dele no YouTube chamado Descalumados. Caluma Descalumados. Hã? Por que Descalumados? De forma muito sábia, não é? O nobre Alex criou um canal no YouTube chamado Descalumados. Sabe por que isso? Porque não tem mais o véu. O véu não está posto mais sobre os olhos. Por isso, já nessa introdução, dessa chamada, eu quero que você pare e pense um pouco, porque existe sim até hoje. A problemática aí não é um véu de pano, não. Não é o véu que as irmãs das Sinos de Belém, as freiras, as reverendas, as missionárias das Sinos de Belém, as irmãs da congregação cristã colocam. Não é o véu de pano. O véu perigoso, né? O véu em que vocês deveriam se preocupar. Qual o véu está sobre você? E esse véu não está só sobre a cabeça das irmãs, não. É um véu dogmático. Essa é a palavra correta, apropriada. Véu dogmático. Qual é o caluma que colocaram sobre a sua cabeça, sobre os seus olhos, sobre a sua vista? Olha, tem o caluma da religião, tem o caluma da política. Então, nessa manhã eu quero levar você a refletir, a pensar qual o masvet, ou caluma que o mundo colocou sobre os seus olhos, que impede você de ver as coisas com clareza e mantém você na obscuridade, numa visão turva, onde você não enxerga as coisas direito. Logo mais à tarde, entre 3 ou 16 horas, 16h30, por aí, ainda hoje, a gente vai falar sobre o masvet e o caluma, véu de rosto em hebraico, masvet, e caluma em grego. Tá bom? Shalom, até a tarde. E também eu quero também, lógico, né, parabenizar a Cristina que está sempre aí na minha página do Facebook, viu, Cristina? Você que está sempre com uma posição coerente, não é? Uma posição muito justa, não é? Do que é a política, do que são esses homens da política do nosso país e essas péssimas influências, não da Bíblia, nem de Jesus, nem de Deus, nem de Paulo, mas de falsos pastores, infelizmente, não é? Que tem injetado, que tem dado ar, que tem tacado querosene e gasolina nas pessoas que estão com o masvé, com o caluma, com o véu que encobre o entendimento delas em todos os setores da vida. Eu acho interessante que Jesus, o Yeshua, disse assim, Cristina, né? Que o príncipe deste mundo cegou-lhes o entendimento. Eu vou parafrasear Jesus e mudar um pouco, dizendo que os príncipes dessa nação, as potestades, não é? As forças, as autoridades políticas colocam o caluma, com todo respeito, colocam o caluma, sabe de que maneira? Essa maneira aqui, Cristina. Isso aqui é o manto de oração, talite. Mas no mundão aí fora, na política, eles fazem isso aqui, ó. Eles tampam totalmente a pessoa. A pessoa não enxerga nada, né? Ela só escuta, né?
Por isso a gente vê, né? E aqui eu não quero ser partidário não, porque não vale a pena. Não vale a pena ser partidário. Mas por isso que a gente vê gente pobre, miserável, nordestina, negro, defendendo com unhas e dentes um governo, uma política que é um satã. Peca, não tem compromisso, não tem comunhão com Deus, erra, faz plano para matar presidente, ex-presidente, sabe? E essas pessoas estão com um caluma nos seus olhos, estão com um masvel nos seus olhos. A mesma coisa que as potestades, né? Entre aspas, anjos caídos, né? Do sistema religioso, bispos, apóstolos, missionários, reverendos, pastores, fazem com os membros da igreja. Colocam sobre eles um caluma, sobre eles um masvel, que é o véu que impede essas pessoas de ver, de enxergar de forma clara, né, transparente, uma espécie de catarata, um glaucoma que vai colocando ali devagarinho, vai colocando nas vistas da pessoa, na visão espiritual das pessoas, não é? Então, mais tarde eu espero vocês aqui, tá bom? Vamos falar um pouco sobre isso. Como que esse caluma do grego e esse masvel tem força e tem poder hoje? E qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Não tem problema nenhum, você que é mulher, usar o seu véu quando você for na sua igreja. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum as irmãs missionárias das Sendas de Belém, as reverendas, as irmãs da congregação usarem o seu véu. Isso não tem o menor problema. Ok? É até uma forma de respeito, de carinho, de espiritualidade. Né? Eu não estou sendo religioso, não. Nem sectarista, nem pragmatista, não. Mas, fala a verdade. Se a igreja é um local espiritual, um local que você vai fazer a sua devoção a Deus, você vai buscar a Deus ali naquele lugar, então é um lugar onde a carne, a vaidade, a sensibilidade, ela tem que estar bem lá embaixo, né? Ela tem que estar bem adormecida. Você concorda? Hã? Acho que você vai concordar. Você que é mulher vai concordar. Imagina você com o seu marido na igreja e tá uma pastora lá com nada contra pintar cabelo, não dá mais eu, né? Nada contra a vaidade feminina, pintar cabelo, fazer luzes, fazer vários tipos de cabelo, chapar o cabelo, escovar, ficar bonita, linda, perfumada, sensual para o seu marido, para si mesmo, pela autoestima e para o seu marido. Mas imagina você com a sua esposa, com o seu marido e uma pastora, né? Com um decotão, com seio aparecendo, toda sensual, em cima de um altar, que era para ser um lugar sagrado, com calça colada, com saia. Eu uso saia comprida, mas a saia está mais colada do que uma calça. Enfim, e eu não estou sendo radical, sistemático, fundamentalista, não. Eu só acho que tem que ter simancol. Por isso nós vamos falar sobre a questão do véu, né? Critica-se tanto o véu da congregação e também das Sendas de Belém, mas ninguém pesa na balança a quantidade de divórcio, a quantidade de traição, a quantidade de sem vergonhice, a quantidade de mau caratismo, a quantidade de fraqueza da carne, a quantidade de adultério que tem acontecido dentro dessas igrejas ditas modernas, liberais, livres, pode tudo. Tem até igreja agora, posso correr um risco aqui de tomar um processo de homofobia, tem até igreja agora com homem, com saia de mulher, dizendo para vir nascer do Senhor. Tem até homem com cabelo de mulher, unha de mulher, falando de Deus agora na igreja, bispa, pastora. Tá complicado o negócio.
Tá complicado. E você ainda vem querer me criticar aqui? Criticar a lei de Moisés, a qual Jesus seguiu, ele mesmo era a lei? Tá complicado. Hã? Daqui a pouco à tarde. Qual é o caluma? Qual é o masvelto que está sobre a sua visão? A sua cara. Tampando sobre o seu entendimento. Ao meu amigo, meu irmão Alex Sampaio, hoje nós vamos descalumar muitas pessoas pelo poder da palavra de Deus, do amor de Jesus. Obrigado, Cristina. Deus abençoe. Os seus posts são ótimos. Até daqui a pouco.